Olá a todos os participantes do CBIE, é um prazer estarmos aqui novamente. Eu sou o professor Roberto Guerra, diretor da DINE ProPesqui, e hoje a gente está aqui com o professor Rafael Guimarães, coordenador de propriedade intelectual. Rafael, olá, seja bem-vindo. E, por favor, antes de a gente começar a conversa, se você pudesse se apresentar para a gente. Olá, Roberto. Olá a todos do CBIE. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando, né? Sejam bem-vindos a todos os participantes também. Um grande prazer receber esse convite. Primeiro, me apresentar. Eu sou, como o Roberto falou, eu sou o professor Rafael Guimarães. Eu sou professor do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco e, atualmente, eu estou como coordenador de propriedade intelectual da DINE, né? Do qual o Roberto é diretor. Joia, Rafael, valeu. Bom, Rafael, você vem de uma área que a gente já imagina que tem uma proximidade, né, com a API, com essas discussões que envolvem patente e tudo mais, mas como o nosso público é um público mais amplo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que é a coordenação, o que é que ela faz, qual é o papel da coordenação de PI dentro da DIN. Excelente, Roberto. Apesar de eu vir dessa área aí que tem essa proximidade aí com a API e trazendo até uma das principais funções da coordenação é a difundir esse conhecimento de propriedade intelectual mesmo nos docentes. Eu vejo muitos docentes da universidade que são muito engajados na pesquisa e no ensino, mas pouco ciente do seu papel também que pode ser exercido na invenção e na inovação. Tá? Então, a gente está na coordenação justamente também para isso, para fazer essa ponte e fazer esse meio de campo da universidade com os docentes, os servidores, mostrar que a universidade também tem um papel na formação de propriedade intelectual, na inovação, e a coordenação está aí para isso. Ela faz desde treinamentos, a gente faz palestras para difundir conhecimentos, até a parte mais prática de fazer os depósitos de patentes, registro de softwares, a gente que faz essa interface da universidade, né, do inventor e dos pesquisadores com o INPI e com os órgãos de registro de propriedade intelectual, né? Perfeito. Rafael, a gente está falando aqui do pesquisador, da relação dele com a API, desse pesquisador inventor, né? Qual é o perfil, geralmente, dentro da comunidade acadêmica, né? Qual é o perfil desse pesquisador inventor que a gente se comunica, que a gente trata com ele, né? Quem são esses estudantes inventores também? Como é que você observa esse comportamento dentro da comunidade da UFPE? Então, Roberto, boa pergunta, porque eu acho que o perfil dos inventores da universidade não tem nada de diferente dos outros docentes, dos outros alunos que estão dentro da nossa universidade, né? O que a gente precisa é mudança de mentalidade somente, assim, a gente saber ligar essa chavinha da inovação e da invenção dentro do seu ramo de trabalho, né? A gente, às vezes, encontra muito, a grande maioria dos docentes e dos estudantes, eles focam em produzir conhecimento científico, que isso é primordial e fundamental, mas muitas vezes a gente não vê essa chavinha, esse bichinho da inovação ainda não picou esses pesquisadores, né? E isso, quando acontece, muda completamente a mentalidade desses docentes e desses alunos. Então, eles passam, além da produção científica, além da produção do conhecimento científico, publicação em revista, formação de recursos humanos também entra essa vertente da inovação e da invenção, da criação de produtos, de processos, coisas que são muito importantes para o desenvolvimento da universidade e do país como um todo, né? Beleza, Rafael. Bom, a gente falou aqui de patentes, né, que talvez seja o objeto mais conhecido, né, da proteção, mas não é só patente que a gente pode preencher, né, Rafael? Ou proteger, desculpa. Fala um pouquinho para a gente quais são as outras modalidades de proteção e também fala um pouquinho sobre a patente, né, que às vezes as pessoas ouvem, mas não sabem direito do que se trata. Uhum. Assim, geralmente, como você falou, a gente fala muito de patente porque é o carro-chefe da PI, assim, é o que a gente tem mais procura, a gente tem mais contato, mas não é só isso, né? A gente tem, além da questão das patentes, a gente tem também registro de softwares, que apesar de muita gente acreditar que seriam também patenteáveis, mas não são, eles são registrados, né? Então, é um outro caminho, mas também a gente faz, também a coordenação participa desse processo. Nós também podemos fazer registro de desenho industrial, registro de marcas, tá? Então,
todo esse processo, a coordenação, ela tem servidores, funcionários da universidade que participam de todo o processo do registro dessa propriedade intelectual, os custos que são gerados, toda a assessoria, se for, né, gerado uma transferência de tecnologia, uma negociação dessa propriedade intelectual, a universidade também tem o seu papel em auxiliar o inventor nisso. Então, a propriedade intelectual da universidade, ela é coberta por essa coordenação. Falando um pouco de patente, como você falou, a patente, propriamente dita, ela pode ser registrada como ou um produto ou como um processo, né? Muita gente acha que, não, mas o que eu faço, ela não gera um produto. Mas se você for mais a fundo, você consegue, muitas vezes, descrever um novo processo e consegue também patentear isso, tá? Então, a patente, principalmente, quando vai ser julgada pelo INPI, falando da particularidade da patente, né, já que foi sua pergunta, ela é julgada por 3 vertentes principais, né? O INPI ele vai ver se aquele produto, aquele processo, aquela invenção que está sendo sugerida, ela vai ter, primeira coisa, novidade, se ela é uma invenção nova, nunca tinha sido descrita anteriormente, né? Então, vai ter que ser feita uma busca por anterioridades, e todo esse processo a gente também auxilia os inventores como ele pode fazer, mas ele tem que provar, mostrar no seu pedido de patente que aquilo é uma novidade, tem que mostrar que tem também uma atividade inventiva, que esse conceito, apesar de ser um pouco vago, é mais ou menos você conseguir mostrar que você inventou aquilo, teve não foi uma decisão óbvia, uma invenção óbvia do estado da arte, você precisou fazer uma intervenção ou algum pensamento diferente para gerar aquele produto, então você tem que mostrar essa atividade inventiva. E o terceiro ponto é a aplicação industrial. O que seria essa aplicação industrial? Seria somente você mostrar que aquele produto, aquele processo é passível de ser produzido de uma forma escalonável, ele não é dependente somente de você que inventou, você consegue fazer um protocolo ou um fluxograma que pode ser produzido em escala industrial. Você provando essas 3 no seu relatório descritivo da patente, você dizendo, convencendo os examinadores do INPI que tem essas 3 características, sua patente vai ser concedida. Caso algum desses conceitos não sejam satisfatórios no momento do seu pedido, o INPI analisa, retorna isso para nós que fazemos essa interface Universidade INPI, que é Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem cuida disso, é a autarquia federal que cuida desse registro, mas eles retornam para nós com as exigências, às vezes eles pedem para você explicar uma anterioridade que eles encontraram, no que o seu pedido é diferente daquilo que já está descrito, e isso gera aquele debate entre os inventores e o INPI para que aqueles 3 pré-requisitos que eu falei sejam cumpridos, né? Isso acontecendo, a patente é concedida e a carta patente, tão esperada pelos inventores, é concedida também. Joia, Rafael. Então é um processo que o trâmite, a Dini tem essa expertise já, né, ao longo dos anos, de fazer, e a gente reforça que estamos aqui à disposição da comunidade acadêmica para tirar dúvidas, apoiar os pesquisadores e inventores, né, e fazer esse trâmite junto ao INPI. Bom, a gente já que a gente tocou nesse assunto, né, Rafael, é uma relação interessante essa que a gente tem com o INPI, porque não é uma relação apenas burocrática, mas também é uma relação de formação. E recentemente a gente está aí com um programa novo que eles trouxeram para a gente, que é o da mentoria, né? Fala um pouquinho sobre esse programa, sobre qual o impacto que você já começou a sentir, né, nos pesquisadores que estão se relacionando com o INPI de maneira mais focada nesse ano 2021. Exato, Roberto. Esse programa é um programa novo, né, do INPI, ele foi lançado agora esse ano, que é um programa que não é aberto assim para quem quiser se inscrever, é só via indicações dos DITs, né, no caso a Dini, por intermédio da coordenação de IPI. Qual é o objetivo dessa mentoria? É fazer um treinamento desses inventores que estão com pedidos de patente já em vias de serem inscritos. Então, a gente faz a indicação para o INPI, e o INPI abre um curso que ele chama curso de nivelamento, mas não é um curso apenas básico, né? É um curso prático mesmo, de escrita de pedido de patente. Então, vai desde as bases da propriedade intelectual até como você escreveu o pedido, o que tem que ter nesse pedido, qual é o passo a passo, quais são as coisas que você tem que colocar, o que você deve evitar de colocar,
Para quê? Para evitar ou diminuir a quantidade de exigências que esse pedido precise responder futuramente e acelerar a concessão desse pedido. Após esse curso de nivelamento, esse inventor ele fica apto a ser indicado para a mentoria propriamente dita, que são reuniões individualizadas, né, com técnicos do INPI que são responsáveis pela avaliação de pedidos, estão lá dentro do INPI, sabem quais são os principais erros, o que eles cobram mais. Então, esse pedido de patente, apesar do técnico ele não poder interferir na escrita, não poder escrever junto com o inventor, mas na realidade ele mostra o caminho das pedras, né? Ele mostra, vai por esse caminho, não vai para esse, o que tu está pedindo aqui, essa reivindicação seria melhor tu partir ela em duas, ou esse produto, na realidade, ele é um processo. Então, certos tipos de dicas, né, de orientações, que com certeza vão facilitar muito, muito o aproveitamento às patentes que são depositadas, né, para que elas não sejam, não entrem com muitas exigências e sejam concedidas num prazo mais rápido. Joia, Rafael. Bom, falando nisso, acho que é importante a gente também destacar alguns números positivos, né, que a gente tem enquanto FPE. Lembrando que a trajetória da DINE, né, que tem aproximadamente 20 anos, ela surge ali no início dos anos 2000, e recentemente a gente conseguiu colher bons resultados, né? Em 2019, acho que foi o último relatório do INPI que a gente recebeu, né, Rafael? A UFPE, ela estava em nona colocada como uma das maiores depositantes de patentes do país. Então, realmente é um índice muito feliz que a gente está galgando manter. Estamos aguardando o índice de 2020, né? E em 2021 a gente está na luta. É claro que a gente está considerando aqui que em 2020 fomos atropelados pelos efeitos da pandemia do Covid-19 e tivemos aí laboratórios parados, pesquisas, né, que foram paralisadas durante o momento. Então, talvez esses índices aí eles sofram um pouco em decorrência, né, daquele intervalo de tempo que a gente precisou ali parar para entender o que estava acontecendo e saber de qual forma ou a forma mais segura seria possível retomar o trabalho com as pesquisas na UFPE. Bom, Rafael, ainda nesse sentido, eu acho que uma outra dúvida que surge depositei, recebi a patente, né? E agora? Eu sei que a coordenação de PI ela não trata diretamente da parte da transferência, mas eu acho que é uma coisa estratégica da gente começar a pensar, né? Na tua opinião, como é que você vê aí depois de que a patente foi depositada ou concedida, né? O que fazer, por onde caminhar? Tá. Primeiro, são duas coisas que, na minha opinião, vale a pena comentar os dois casos. Primeiro ponto, eu escuto muitas reclamações, nós, né, da coordenação de PI, escutamos muitas queixas, né, dos inventores de que o processo é muito complicado, ou que demora demais, ou que não valeria a pena por causa disso, porque deposita uma coisa hoje e pode ser concedida daqui a alguns anos. Mas o que a gente precisa, o que a gente faz de instruir esses inventores é que, apesar de realmente o processo do INPI, por ser tão criterioso, ele precise vencer várias etapas, essas etapas elas demoram um certo tempo, então alguns anos para ser concedida a carta patente, mas pensando nisso, a legislação mostra que só o depósito da patente você já tem uma expectativa de direito, como é chamado. Então, o que seria isso? Você depositou aquela patente, ela passa um período que chama período de sigilo, né, que são 18 meses em que ela fica em sigilo, né? Após isso, ela é publicada, e essa patente publicada, apesar dela não estar concedida, ela já está disponível para quem pesquisar sobre o tema, enfim. E essa patente depositada, apesar de ainda não ser concedida, já é possível de ser negociada. Então, por expectativa de direito, a gente entende isso. Tanto é que a patente que está depositada, já publicada, ainda não concedida, se alguém produzir aquilo, se alguém vender aquilo, sem seu consentimento, depois da concessão você pode fazer retroativamente e requerer os seus direitos, entendeu? Então, nesse caso, mesmo sem a concessão da patente, já é possível negociar com empresas, com startups ou colocar no mercado. Quando se chega na concessão propriamente dita, aí, a partir daquele momento, aquela patente é sua, né, na realidade é da universidade como titular, mas os inventores são
os pesquisadores são inventores, né, estão lá registrados no INPI como inventores daquela patente, e isso pode ser colocado também no mercado. A universidade, como você falou, ela tem uma coordenação própria para isso, de transferência de tecnologia, que faz essa interface. Nós temos também outras instâncias na DIN que fazem essa ligação com a coordenação de articulação em parcerias, por exemplo, que tem contatos com empresas, enfim, além do processo de startups no polo tecnológico da universidade. Então, as oportunidades são muitas, né, e quando isso é colocado no mercado, mostra que a universidade está produzindo não só conhecimento científico de qualidade, como é tradicional da UFPE, mas também com inovação. E a inovação ela só é gerada quando essa invenção ela vai para o mercado, ela muda ela entra ela traz uma coisa nova para o mercado, ela volta para a sociedade com uma melhoria de algum serviço, de algum produto novo, um medicamento, enfim. Então, é muito importante a proteção dessa propriedade intelectual, dessa patente, antes de entrar no mercado. Maravilha, Rafael. A gente está se aproximando um pouquinho aqui da reta final. Eu queria lançar uma outra pergunta, assim, né? Você citou aí que muitas vezes as pessoas têm esse medo da burocracia, né, e tal, mas que realmente é o trâmite das partes, né? A gente só existe um órgão hoje no Brasil que regula esse processo, né, que é o INPI, a autarquia autorizada a fazer isso, e não tem muitas vezes como a gente evitar isso. Mas eu queria que você também falasse, Rafael, assim, do papel desse pesquisador inventor e também ser responsável por esse acompanhamento, né? Então, como é que você indica, assim, para ele conhecer um pouquinho mais sobre o INPI, sobre esse processo, né? Como é que você avalia esse papel dele também como um corresponsável pelo andamento disso? E o que é que implica, por exemplo, caso ele abandone esse processo, assim, ele não esteja junto da DIN na hora da gente fazer pedidos, ajustes, né, modificar alguma coisa nesse processo? Muito bom, Roberto. Primeiro, é primordial que o inventor, no momento que ele está escrevendo o seu pedido de patente, ele já tenha um certo conhecimento que não é muito, assim, os pesquisadores da universidade estão acostumados a escrever artigos, são processos bem mais complexos do que a escrita de um pedido de patente. Além do que, no próprio site do INPI, ele vai encontrar desde cursos gratuitos, então, ele pode se inscrever em cursos que vão explicar as bases da propriedade intelectual, vai mostrar o que é a patente, o que é o software, a marca, tudo aquilo de forma bem didática, de graça, pode ir lá e se informar. Outro ponto importante, que também no site do INPI, se eles procuram lá no Google ou no próprio site mesmo, a seção Minha Primeira Patente, é muito, muito didático, né? Ele pega explicando passo a passo do que precisa, ele consegue baixar os modelos para escrever a patente dentro desses modelos, para sair na formatação certinha, para fazer tudo, para não cair em exigência formal, né? E para otimizar esse tempo. Além disso, o que você falou no final da pergunta, muitas vezes o inventor, ele bota o pedido lá com a gente faz o depósito, e esse inventor, ele meio que some, né? Se ele abandona isso. O que pode acontecer com relação a isso? Quando o INPI tem alguma exigência, ele entra em contato conosco, a gente tem que entrar em contato com os inventores, porque a responsabilidade técnica do pedido, apesar da burocrática ser nossa, a responsabilidade técnica é dos inventores. Então, eles têm que responder a questão de anterioridade, questão de atividade inventiva, tudo aquilo que eu expliquei no início. E a gente entra em contato com eles e precisa que essa resposta seja dada para a gente poder retornar. Se isso não é feito, não é cumprido o prazo, o INPI tem vários prazos, tá, para serem cumpridos. Tem prazo para a gente peticionar a resposta, tem prazo para a gente fazer pagamentos, e tudo isso precisa ser cumprido. Caso não seja cumprido, caso o inventor ele abandone, como você falou, o que vai acontecer é que ele não vai responder às exigências e aquele pedido ele vai cair em domínio público. Então, uma vez caindo em domínio público, não tem mais como retornar isso. Caiu em domínio público, a patente não pode ser reapresentada porque cairia naquele princípio da novidade, que não existiria mais a novidade, visto que esse pedido foi publicado já após o período de sigilo. Então, é muito importante que o inventor, apesar da gente cuidar, da gente da coordenação de PI, da DIN como todo, da gente cuidar do pedido
em face ao INPI, é muito importante que o inventor ele tome posse do seu pedido, ele acompanhe, ele nos ajude nessa gestão, ele responda nossos contatos, ele entre em contato conosco para tirar dúvidas, para a gente, em conjunto, a gente fazer a gestão dessa propriedade intelectual que é tão importante para a universidade e para o inventor também. Maravilha, Rafael. Bom, a última pergunta, então, era mais assim, para você divulgar, né, os manuais que a coordenação de PI preparou e que facilitam esse contato, né, dos pesquisadores com a DINE. Então, que você desse aí vamos dizer assim, o caminho das pedras para quem está interessado em fazer esse processo, onde achar essas informações e como entrar em contato com a gente. Então, pessoal, a nossa coordenação, ela fez, o pessoal lá os servidores, os técnicos, fizeram esse trabalho fundamental, que eu vejo que facilitou muito a vida, tanto nossa quanto dos inventores. Foi feito foram feitos guias de passo a passo de como fazer a parte burocrática, assim, tanto da universidade quanto do INPI, o que o INPI precisa e o que a universidade precisa, um checklist, um passo a passo, para mandar os documentos para a gente poder fazer tudo certinho, não faltar documento nenhum, inclusive tem o passo a passo do pedido de patente e o passo a passo dentro do CIPAC. Então, muitas vezes, aqui para nós da universidade, o CIPAC é o sistema nosso interno, que os documentos precisam ser mandados por lá e alguns inventores, alguns professores se atrapalham nesse processo, porque não estão acostumados a lidar com isso, mas a gente tem também o passo a passo disso, de como é que manda para que setor, qual é o documento que você vai anexar, tá? Isso tudo está lá no nosso site, no site da DINE, você pode ir lá no site da DINE, na coordenação de propriedade intelectual, e baixar esses guias. Temos o guia de depósito de patente, de registro de software, de marcas, temos todos os guias lá para auxiliar nesse processo. Tá? Então, e também qualquer dúvida que tenha, a gente está sempre disponível, tanto eu quanto Roberto também, quanto os servidores lá da coordenação, a Carol, a Thaís, o Siddhartha, a Gabi, que é a bolsista, para a gente ajudar a auxiliar nesse processo. Nossa função aqui é justamente isso, a gente tentar facilitar a vida dos inventores, tá? Então, a gente está sempre do lado dos inventores para facilitar a vida deles e melhorar a qualidade da propriedade intelectual da universidade e conseguir subir ainda mais nesses rankings, como você falou agora há pouco, Roberto. Eu acho muito importante isso também. Perfeito, Rafael. Super obrigado pela participação. Em nome da toda a DINE, da coordenação de PI, a gente, mais uma vez, nos colocamos aqui à disposição da comunidade acadêmica para tirar dúvida, entrar em contato, esclarecer algum ponto. E mais informações vocês podem encontrar no nosso site, que é o ufpe.br/inovacão, né, sem cedilha e sem tio. Até logo a todos e um bom congresso para todo mundo. Um abraço, obrigado pela oportunidade.